Olá, queridos do 7º ano A! Começando a nossa aula de correção, a reflexão de hoje traz o seguinte: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Provérbios 30:5. Isso mesmo, vamos estar sempre procurando ler a palavra de Deus. Eu convido você agora a pegar o seu material para fazer a correção das atividades propostas na aula de segunda-feira. Vamos lá? Primeiro exercício. Considere o polígono ao lado. Então, vocês vão observar aqui comigo. É este polígono. Nós temos aqui as perguntinhas, tá? Antes da gente começar a responder as perguntinhas, vamos contar quantos lados tem este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, ele é um octógono. A pergunta A é o seguinte: quais são seus vértices? Pessoal, vértices são essas pontinhas que unem aqui os lados do polígono, né? E os vértices são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Então, respeitando a ordem do alfabeto, a gente vai começar aqui pela letra A. Então, A, B, C, D, E, F, G, I, H. Quais são os seus lados? Então, a gente tem aqui, ó, de A até B, A, B. Aqui, pessoal, faltou aquele traço, mas, enfim. Vocês fizeram aí, né, porque vocês mandaram para mim, vocês fizeram aquele traço acima. Então, aqui, ó, de A até B, por que tem que ter o traço? Porque o traço significa segmento de reta, tá? Em todos, ó, então, de A até B, o outro lado de B até C. Então, aqui também tem que ter esse traço. De C até D, de D até E, de E até F, de F até G, de G até H e de H até A. Observe uma coisa, tá? Que é muito importante. Isso é uma característica em todos os polígonos, ok? O polígono tem 8 vértices, tá? Como a gente já viu aqui. Então, ele também vai ter 8 lados. E ele também vai ter 8 ângulos internos. E para representar os ângulos internos, você usa as mesmas letras que você usou nos vértices, mas com uma diferença. Em matemática, existe um símbolo para representar os ângulos. E ele tem tudo a ver com o acento da palavrinha. Tá vendo aqui, ó, o acento circunflexo? Pois é justamente este acento da palavrinha ângulo que você precisa usar em todas as letras na hora de representar os ângulos internos, os ângulos que estão dentro do polígono. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, E, ângulo F, ângulo G, ângulo H, tá? Então, são 8 ângulos internos também. Em todos eles tem que ter esse acento, mas é acima da letra, não é do lado como que ficou aqui não, tá? É acima, e aqui tá correto. Tá bom? É acima da letra que fica o circunflexo, tá? Beleza? Vamos lá. Eu até deixei aqui as observações para vocês, tanto na B como na C, tá? A professora ainda vai aprender a colocar todos os símbolos. Calma que eu chego lá. Vamos continuando agora. Ó, isso que a gente viu aqui, vértices, lados, ângulos internos, são denominados elementos do polígono. Se você quiser estudar melhor sobre isso, é só você olhar na página 133 aí da sua apostila, ok? Nós também temos os ângulos externos, que ficam fora do polígono. Vai ter um outro exercício que nós vamos falar sobre eles também, tá? Exercício 2, classifique os polígonos abaixo em convexo ou não convexo. Pessoal, eu costumo falar o seguinte para os meus alunos. Sabe aquela figura que você já está acostumado a ver, a aprender desde o seu 4º ano, sabe? Então, aquela figura fechada, formada apenas por segmentos de retas, é apenas o polígono convexo. É aquele da figura normal, vamos dizer assim, né? Não significa que o outro não seja normal, não é isso. Mas é aquela figura que você já está acostumado. Quando tem como se fosse uma pequena entrada na figura, como se a figura tivesse sido recortada, sabe? Como se alguém tivesse pego um pedaço dessa figura, retirado uma parte dessa figura. Isso aqui tem o nome de reentrância, né?
Quando acontece isso, o polígono é não convexo. Então, o A, tá vendo aqui, ó, essa pequena entrada que tem aqui, é não convexo. Mas por quê, professora? Porque é o seguinte, na hora que você passar uma reta, ela não vai ficar em apenas 2 pontos da figura, tá? Por exemplo, se eu passar aqui, tudo bem, isso vai acontecer. Mas se eu passar aqui, ó, eu vou pegar 1 ponto, 2, eu vou pegar 3 pontos, ó, vou continuar aqui, 4 pontos da figura, né? E outra coisa, esse segmento de reta, ele vai sair de dentro, tá? Do polígono, ele vai passar uma parte fora do polígono. E isso não acontece nos polígonos convexos, tá bom? Então, o A é não convexo, agora eu vou para o outro que é não convexo, que é o D, tá? Então, D também é não convexo. Observe, se você passar uma reta aqui, vai pegar em 2 pontos, tá? Mas, se você passar uma reta aqui, ó, ela vai pegar em 3 pontos, tá vendo? E para ser convexo, qualquer reta, qualquer segmento de reta que você passar na figura, ele vai ficar apenas dentro da figura e vai tocar em apenas 2 pontos da figura, tá bom? E fora o fato de você observar o jeito que a figura está, porque também é fácil identificar que ele não é convexo, tá bom? Então, aqui ficou não convexo A e D, e convexo AB e AC. Joinha? Vamos continuar agora. Se você quiser estudar mais sobre isso, dê uma olhadinha na página 134 aí da sua apostila. Não se esqueça que é a apostila do 4º bimestre. Ok? Olha, até que dá para entender, né? Professora Canhota escrevendo com a direita. Ok? Continuando, exercício 3. Faça a correspondência corretamente. Então, aqui a gente tem polígono A, B, C e D. Aí vem umas perguntinhas, né? Tenho 12 lados. Se a gente contar aqui, nós vamos ver que o polígono A, ele tem 12 lados. Então, aqui você coloca A. Tenho 3 vértices. Esse é o mais fácil, né? O triângulo. 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos. Então, letra D que você coloca aqui. Tenho 8 lados, um octógono. É a letra C, tá? Letra C, ó. Você vai acompanhar aqui comigo. Tem 8 lados. E sou um heptágono. Oi, prof! Não lembra? Heptágono é aquele polígono que tem 7 lados. E caso você queira estudar um pouco mais sobre o assunto, na página 133 da sua apostila também tem a classificação desses polígonos de acordo com o número de lados. Então, aqui, heptágono, hept é 7, 7 lados. Com o número de vértices, se ele tem 7 lados, ele vai ter 7 vértices também e 7 ângulos internos. Isso para qualquer outro número, se ele tem 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. Tudo bem? Terminamos o exercício 3. Próximo exercício. Exercício 4 agora. Escreva nas figuras abaixo se as mesmas são polígonos ou não polígonos. Pessoal, o que caracteriza um polígono? Tá? O que caracteriza um polígono? Se você depois quiser complementar seus estudos, você vai lá na página 132 e o comecinho da 133 e pode complementar seus estudos por lá. Mas, voltando a falar, polígonos, ele só pode ser formado por segmentos de reta. Segmentos de reta fechado e cujas retas não se cruzam, tá? Então, aqui, ó, o A, ele é um polígono, tá vendo? Ó, só segmentos de retas fechados, não se cruzam. Segmentos de retas, não tem nada arredondado nele. Então, o A é um polígono. O B, olha lá, mesma coisa. Prof, esse aqui é um polígono não convexo. Já guardou bem aqui ó, a questão do recortezinho, né? Bem lembrado, muito bem. B é um polígono. Agora o C. Gente, o C, ele não é um polígono.
Gente, esse daqui é um círculo, né? Ele não é um polígono. Aqui, formas arredondadas, não tem nada a ver com um polígono. Agora, o D, toma cuidado, porque apesar dele ser formado apenas por segmentos de reta, o que acontece aqui? Tá aberto. Isso, tá vendo? Ó, e a gente aprendeu que tem que ser fechado. Então, a D não é um polígono. E aí? A E está fechada. Mas por que não é um polígono? Porque está formado por curvas, né? Isso, para ser polígono só pode ter segmentos de reta. Então, a E não é polígono. Diante disso, as duas únicas figuras que são polígonos neste exercício 4 são a B e a A. Continuando o exercício 5. Não dorme não, sétimo A. Presta atenção. Observe as figuras e responda. Nós temos aqui 4 figuras. Vamos para a perguntinha. Qual não é polígono? Que fácil, prof! Fácil mesmo, né? Essa daqui, ó, esse lindo coração. Vou aproveitar esse coração aqui para mandar um beijo para todos vocês. Falar que estou com saudades de vocês, tá? Sétimo A. Voltando aqui, claro que ele não é polígono, ele tem curva, ok? B. Classifica os polígonos desse exercício de acordo com a quantidade de lados ou de ângulos, né? Muito bem. O primeiro, ele tem 4 lados. Se ele tem 4 lados, ele também vai ter 4 vértices, não é? 4 vértices e 4 ângulos internos, tá bom? Beleza? Vou apagar aqui, senão tem gente que vai achar que eu fiz um ângulo de 90 graus. Aqui não é 90 graus. Vamos lá, continuando. Então, a gente tem aqui que o primeiro é 4 lados, quadrilátero. Muito bem. O terceiro. Prof, você esqueceu do segundo. Não esqueci não. É para classificar polígonos. O segundo não é um polígono. Continuando. O terceiro tem 5 lados, ele é um pentágono, igual ao Brasil. O Brasil é pentacampeão mundial. E o Brasil está rumo ao Hexa, que é o nosso próximo aqui, ó. Ele tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um hexágono ou hexágono, ok? Continuando, letra C. A figura 1 pode ser considerada um polígono regular? Prof, o que é isso mesmo? Pessoal, polígono regular, ele tem que ter todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com a mesma medida. Visualiza aí um quadrado, tá? Um quadrado tem todos os lados iguais e um quadrado tem todos os ângulos internos também de mesma medida, que é 90 graus. Então, o quadrado é um polígono regular. Agora, se você quiser estudar mais, página 134 tem informações lá para você, tá bom? Claro que essa figura 1, que a professora acabou riscando tudo aqui, não é um polígono regular, né? Por quê? Não tem todos os lados com a mesma medida. Então, aqui a gente até tem este lado medindo o mesmo que este, mas isso já não acontece com esses dois lados paralelos aqui, tá? E também não tem todos os ângulos internos com a mesma medida. A gente usa a palavra congruentes, tá? Vão se acostumando com ela. Congruentes quer dizer com a mesma medida, medidas iguais, tá bom? Exercício 6. Exercício 6 é para a gente nomear. Nós temos aqui um triângulo e a gente vai nomear os vértices. Nomear é colocar as letras que apareceram na figura. Então, eu tenho aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Os lados de A até B, lembrando que tem que ter aquele traço aqui em cima, de B até C e de C até A. Mas vê se faz o traço reto, hein, pessoal? Não vai fazer igual a canhoteira da sua professora, não. Ops, aqui não foi. Vem aqui, borrachinha. Não tá me obedecendo, né? Mas tudo bem, vocês entenderam que vai um traço em todos, tá? Esse traço, por quê? Teve um aluno que perguntou para mim, né? Professora, por que desse traço, né? Enfeite? Não, esse traço significa justamente que é um segmento de reta, tá vendo? Ó, de A até B, ó, é um segmento de reta. De B até C, outro segmento de reta.
De C até A, outro segmento de reta. A professora viu alguns alunos colocando a ordem das letras invertidas. Não vai apagar se você fez isso. Você poderia muito bem começar por aqui, ó. De A até C é um lado, de C até B é outro lado e de B até A é outro lado. Tanto faz, tá bom? Não se esqueça de colocar o tracinho que indica que é segmento de reta. Aqui, ângulos internos dentro da figura. Tá vendo que tá até marcadinho, ó, que legal? Nós temos o ângulo A, então lembra que combina com o acentinho da palavra? Sim, prof, aquele circunflexo. Isso aqui, tá vendo? Ó, ângulos tem o circunflexo. Então, para indicar ângulos, você vai colocar lá no ângulo A o circunflexo, né? Aquele famoso chapéuzinho. No ângulo B e no ângulo C, que são os ângulos que estão dentro da figura, tá? Ok? Olha lá, ó, 3 ângulos dentro da figura, tá bom? Agora, existem também ângulos externos que estão fora da figura. Então, aqui, ó, a gente pode continuar. Ó, deixa eu explicar para você. A gente continua aqui essa semi-reta, continua ela para cá, ó. Ela pode continuar mais reta, tá? Não desse jeito que a canhoteira aqui tá fazendo. E claro que aqui a gente vai continuar o ângulo, tá vendo? A gente vai ter um ângulo externo aqui. Mesma coisa aqui, ó, essa semi-reta continua e aqui a gente também tem o ângulo externo. A mesma coisa aqui, ó, essa semi-reta, ela continua e a gente tem aqui, tudo bem. E a gente tem aqui também o ângulo externo, tá bom? Então, ele também tem 3 ângulos externos. Mas, como aqui o exercício não colocou nenhuma letra, você então usa a mesma letra do vértice, só que com minúscula, tá? Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, se a gente continuar, a gente pode dar continuidade aqui também a esse ângulo, fica externo. É o vértice A, aqui é o ângulo A, tá? Dentro da figura. Então, fica A em minúsculo, tá? Você coloca o circunflexo. Aqui não é vértice C? Aqui fora fica C minúsculo com o símbolo. Aqui não é o ângulo B, tá vendo aqui dentro, ó, o ângulo B? Então, aqui fora fica o B em minúsculo com o símbolo, tá? Que é o que você precisa pôr aqui, mas em cima da letra, tudo bem? Continuando. Letra E, no mesmo exercício. Em relação aos lados de um triângulo, como se chama este triângulo? Pessoal, na página 141 tem a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos lados e de acordo com a medida dos seus ângulos internos, tá bom? Então, quando um triângulo tem pelo menos 2 lados com a mesma medida, 2 lados iguais, tá vendo aqui, ó, 10 centímetros, 10 centímetros. Este lado é igual a este. Então, ele é chamado de isósceles, tá bom? Exercício 7 é o mesmo assunto da letra E e você pode pesquisar na página 141, tá? Vamos lá. Estamos chegando ao final, hein? Fique firme aí. De acordo com a medida dos lados, classifica os triângulos cujas medidas dos lados são. Então, a gente tem aqui, ó, triângulo 1. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Observaram que os 3 lados estão iguais? Quando os 3 lados estão iguais, têm a mesma medida, ele é um triângulo equilátero. Aqui, segundo triângulo, 4,5, 4 centímetros e meio, 4 centímetros e meio e 4 centímetros. Nós temos 2 lados iguais. Quando pelo menos 2 lados forem iguais, nós temos o triângulo isósceles. E aqui nós temos 4 centímetros, o outro lado 3 centímetros e o outro lado 2 centímetros e meio. Os 3 lados estão o quê? Diferentes. Isso. Quando os 3 lados são diferentes, a gente tem o famoso triângulo escaleno. Pessoal, é muito importante vocês guardarem isso, tá? Porque existem algumas provas externas que eles vão colocar o nome do triângulo para você e você vai ter que saber. Então, eles podem colocar um triângulo equilátero e você vai ficar cri, cri, cri. Não, isso não vai acontecer com você, porque você está aprendendo e você vai conseguir aprender
que quando os 3 lados do triângulo forem iguais com a mesma medida, ele é equilátero. Isso. Quando tiver pelo menos 2 lados iguais, ele é isósceles. Isso, muito bem. E quando os 3 lados forem diferentes, ele é escaleno. Muito bem. Continuando. Agora, a pergunta B, ela vai falar dos ângulos internos desse triângulo. Porque os ângulos internos, eles também recebem um nome, tá? Então, a professora primeiro vai explicar aqui para depois falar sobre a resposta para vocês. O acutângulo, ele possui os 3 ângulos agudos. Os 3, tá? Então, os 3 ângulos do triângulo acutângulo, eles são agudos. Os 3, tá? Ó. Então, 3, olha que lindo, ângulos agudos. Os 3 são agudos, tá? Nós temos exemplos aqui, né? Ó, acabamos de ver aqui. Esse ângulo é agudo, esse ângulo é agudo e esse ângulo é agudo. Opa, agudo. Aí alguém fala assim, o que é mesmo ângulo agudo? Você vai lembrar, claro, são aqueles menores que 90 graus. Então, esse triângulo do exercício 6, ele é um triângulo acutângulo, porque ele tem os 3 ângulos agudos. Vamos lá. O triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Você vai se lembrar de ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso mesmo? Maior que 90 graus e menor que 180. Isso, gente, olha que palavra mais linda, que letra maravilhosa. Sem comentários. E agora vamos falar desse daqui, tá? Que é um triângulo muito comentado, muito importante você saber. Quando dentro de um triângulo você vê um ângulo reto, tá? Que é o ângulo de 90 graus, você vai ter o famoso triângulo retângulo, ok? Porque ele tem um ângulo reto, ele tem um reto, ângulo, retângulo. Então, este aqui, você marcou o xizinho na letra B de bonitos que são vocês, né? Esse daqui é um triângulo retângulo, ele possui, tá? A definição aqui para vocês, ó. Ele possui... Opa, não pegou a canetinha. Vamos lá. Ele possui um ângulo reto, ok? Bom, pessoal, assim terminamos a nossa aula de hoje. Fica aí a lista da avaliação do rendimento que você vai fazer na apostila. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!